Eu me lembrei essa semana de uma história que eu ouvi lá no Congresso de Pastores. E quando eu estava meditando na palavra, essa história me veio ao coração. Eu falei assim, eu vou trazer essa história antes de iniciar o sermão. E ela tem tudo a ver com o que vamos falar. Essa história se chama O Caso do Espelho. Talvez você já tenha ouvido. Se você ouviu, fica quietinho e não conta para o amiguinho do lado. E a história é o seguinte. Certa vez, numa cidade muito pequena, um senhor, que era uma pessoa muito simples, passou na frente de uma determinada loja e ele olhou uma moldura e ficou intrigado com aquela moldura e chegou mais próximo daquela moldura, se mexia para cá, se mexia para lá, piscava os olhos, mexia no cabelo. E ele falou assim, moço, como é que essa moldura veio parar aqui nessa loja? E o moço prontamente falou, olha, é um espelho, meu senhor. Não, não é um espelho. Não é um espelho. Está aí à venda. Se você quiser, você pode comprar. Ele falou, não, mas não é um espelho. Isso aí é o retrato do meu pai. É o meu pai. Eu vou levar. Pegou o espelho, embrulhou, chegou em casa, colocou na gaveta, guardou. A mulher já tinha filmado que alguma coisa estava estranha. O cara chega com um pacote, enfia dentro da gaveta e não fala nada. E ela esperou o marido se distrair. Ela entra então no quarto e abre aquela gaveta e tira aquela moldura, aquele espelho. Olha e fica espantada, começa a chorar. E chora. E se lamenta. E fala, meu Deus do céu, meu marido está me traindo. E a danada é bonita. Colocou um retrato dela aqui, está escondido de mim para eu não perceber. Ah, mas a hora que ele chegar, nós vamos ter que conversar. Isso não se faz. É o marido, aquele que não deve nada. Mas por que você está chorando? Você está me traindo. Que é? Você está me traindo, eu posso provar. Como assim? Tem o retrato de uma mulher lá na gaveta, lá que você guarda as roupas. Eu vi. Ele, não. Aquele retrato é do meu pai. Mas se larga de ser mentiroso. Está me traindo, ainda vai mentir na minha cara, eu vi. Ele falou assim, mas aquele é o retrato do meu pai, você está ficando louca. E aquela gritaria. Lá a sogra não morava para vir de mala, mas morava do lado, vinha de chinelo, escutou a briga dos dois. E a sogra foi lá, mas o que é que está acontecendo? Por que vocês estão brigando? Por que ela está chorando? E ela falou assim, mãe, ele está me traindo. E não confessa, está falando que eu estou mentindo, que é retrato do pai dele. Então me mostra, deixa eu ver. Ela vai lá, pega. E a senhora então olha lá, a sogra olha no espelho. E ela começa a dar risada. Ela fala, não. Mas você está assim, desse jeito, chorando por causa disso. Oh, mas você viu? Ela é bonita. Mas nem que se fosse feia. Está me traindo, está aí a prova. Ela falou assim, pelo amor de Deus. Você falar que aquilo ali era bonita? Fique tranquila, olha, uma senhora com a mesma idade que a minha, com os cabelos caindo, tudo, fique tranquila, não tenha, não fique espantada. Essa aí vai morrer logo. Ela estava vendo a si mesma. O que essa história nos fala? Sobre imagens distorcidas. É claro que nos dias de hoje uma história dessa não acontece, porque todo mundo tem espelho em casa. Se não tiver espelho em casa, tem a tela do celular aí que serve, né? Mas veja a confusão que gerou naquele casamento e naquela família. Imagens distorcidas. Todos não conseguiram se reconhecer
naquela imagem. Talvez não admitiam as suas próprias falhas ou mesmo até mesmo as suas belezas. Quando nós olhamos no espelho, o espelho às vezes é cruel, porque ele mostra as nossas imperfeições faciais, corporais. A gente até dá uma ajeitada na carcaça, né, para nos sentirmos melhor. Mas eu fiquei pensando nessa história do espelho e fiquei imaginando a nossa vida diante do Senhor como o verdadeiro espelho para as nossas vidas. O Senhor olha para nós, que somos criatura das suas mãos. Ele vê sim as nossas imperfeições, porque todos nós temos as nossas imperfeições. Mas mais do que isso e de querer causar transformação em nós, o Senhor deseja ver as marcas dele em nós. Porque as nossas imperfeições são transformadas à medida que nós olhamos e vivemos para o nosso Deus. Há um tempo atrás circulou na internet que as redes sociais, que a gente posta foto, iam tirar os filtros. Quem acompanha as notícias sabe que virou um burburinho. A mulherada começou a ficar desesperada. Meu Deus do céu, agora eu vou ter que postar foto sem filtro, né? Mostrar as minhas imperfeições. Mas tudo isso mostra a sociedade que nós vivemos. E não tem problema postar foto com filtro, sem filtro. Ninguém tem nada a ver com isso. Se você gosta, não tem problema nenhum. O problema é quando o filtro está em outras áreas da nossa vida. Quando nós somos uma coisa na igreja e fora da igreja, quando nós somos uma coisa na nossa família e somos outras no local de trabalho e somos outra no local dos nossos amigos, quando estamos com os nossos amigos. Hoje no mundo digitalizado que nós vivemos, tem até aplicativos que mostram, né, como os nossos filhos vão ficar daqui a uns anos, como que nós vamos ficar, os mais jovens vão ficar quando envelhecerem. Mas o que importa de verdade não são essas coisas, mas é o nosso interior. E se na nossa vida há marcas, as verdadeiras marcas do Senhor. Será que quando o Senhor olha para nós, Ele se reconhece em nós? Quando eu olho para Amanda, nossa filha, né, então mestiça, às vezes eu estou falando a verdade, irmãos. Às vezes eu vejo um pouco de mim. Eu vejo mais do Marcelo, mas eu vejo um pouco de mim. E quando eu vejo isso, eu falo, é assim que o Senhor deseja ver as suas marcas em nós. E mesmo num relacionamento conjugal, um relacionamento de anos e de família, nós adquirimos características dos outros. Muitas vezes nós nos tornamos parecidos uns com os outros. E no nosso relacionamento com Deus, a palavra fala que nós somos criados à imagem e à semelhança do Pai. Então hoje o convite para nós meditarmos na palavra de Deus tem a ver com isso. Para vivermos uma vida cristã sem filtros, com a marca de Cristo em nós. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 16, nós vamos ler os versículos de número 24 a 26. Mateus 16, versos 24 ao verso 26. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida?
Nós vamos meditar nesses 3 versículos nessa manhã. Nós já oramos, já pedimos que o Espírito Santo dirija o nosso pensamento. E dentro dessa linha, a vida cristã sem filtros, é isso que Jesus propõe aos seus discípulos. É isso que Ele viveu durante o seu ministério, durante a sua vida terrena. E quando eu estava analisando a vida de Jesus e pensando numa vida verdadeira, numa vida dissociada ao que o mundo hoje vive, uma vida de fachada, uma vida de filtros. Nós olhamos para Jesus e Jesus nos dá evidências com a sua própria vida, com o seu jeito de viver. E essas marcas são marcas que tem que se achar na nossa vida. Quando Deus olha para nós, quando nós refletimos sobre a nossa vida, que nós devemos ter as marcas de Jesus. O apóstolo Paulo, em Gálatas, verso 6, 17, um capítulo antes, ele está falando do fruto do Espírito. E aqui em Gálatas 6, 17, ele diz assim: de agora em diante, ninguém mais me cause dificuldades. Ninguém mais me perturbe, em outras traduções, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. E eu fiquei pensando, que marcas são essas? Nós vivemos uma vida marcada muitas vezes por sofrimento. Quando nós vamos conhecer algumas pessoas, a história delas muitas vezes é marcada por dores, marcada por traumas. Às vezes a sua vida profissional é marcada por altos e baixos. Mas aqui a palavra do Senhor vem falar, para nós vivermos uma vida cristã autêntica, sem filtro, nós precisamos ter essas marcas. E quais são essas marcas? As marcas que eu encontrei ao analisar a vida de Jesus, e principalmente esse texto que nós lemos, o verso 24, e o verso de número 25, que diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. A primeira marca que eu vi em Jesus, ao analisar a vida de Jesus, é uma marca da oração. A marca da oração. Quando nós analisamos a vida de Jesus, nós vemos diversas passagens. Eu elenquei algumas delas, depois para as células eu vou mandar todos esses textos, para vocês verem que eu não estou inventando, que é pura verdade. Aparece que Jesus, em diversos momentos da sua vida, em todos os momentos da sua vida, Ele tem um relacionamento com o Pai através da oração. Ele ora no jardim do Getsemane, pedindo força a Deus para cumprir a sua vontade. Ele ora ao Senhor pedindo que afaste o cálice, como se ele tivesse: olha, Senhor, né? Por mim tudo bem, se eu não precisar chegar até a morte de cruz, mas contudo que seja feita a tua vontade. Ele agradece ao Pai quando ele faz as multiplicações, quando alimenta as multidões. Ele agradece e ora ao Pai quando ele vê Lázaro já morto e sepultado. E então há a ressurreição de Lázaro. Em João nós vemos a oração sacerdotal de Jesus, que é uma oração completa, que ele ora não só pelos discípulos, mas a todos quantos vierem a crer, e isso engloba eu e você e tantas outras gerações que venham a se converter ao Senhor até a volta dele. Uma oração que fala do presente, mas fala do futuro também. No Sermão do Monte, ele não só ora, mas ele ensina as pessoas a orar. E como elas deveriam orar, porque a forma como eles oravam, como os religiosos oravam, não era uma oração certa, era uma oração meramente para os outros verem. Mas nós também vemos, mesmo na hora da ceia, ele orando, consagrando os elementos e falando que eles fizessem aquilo até a volta dele, a última ceia. Ele ora pelos seus inimigos, ensina as pessoas a orarem pelos seus algozes, falando sobre perdão. E na sua morte, antes de ir ao céu, ele ora dizendo ao Senhor, entregando o seu espírito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que Jesus nos ensina? Que essa marca é a marca do Filho de Deus.
que essa é a marca que nós precisamos ter na nossa vida. Que essa marca que nós precisamos ter no nosso cotidiano. Veja, o que eu estou dizendo é que se Jesus orava em todo tempo, em todas as situações, não importavam as situações que apareciam diante dele, ele orava, ele clamava ao Pai. Nós também precisamos ter essa marca de sermos homens e mulheres que têm uma vida de oração, e não só quando o caldo entorna para nós, não só quando os problemas batem à nossa porta, mas em todos os momentos, porque a palavra fala: orai sem cessar. Talvez você, diante do Senhor, ao olhar diante desse espelho, você olhe para si e fale assim: não, eu não sou uma pessoa de oração. Eu tenho as minhas falhas. O problema não é você reconhecer que você tem as suas falhas no quesito da disciplina espiritual, que é a oração. O problema é você não mudar. E fazer a oração só naqueles momentos que você realmente necessita, e não fazer dele um relacionamento com o Senhor. O Senhor Jesus nos ensinou. E essa marca foi importante, porque ele reconheceu a dependência de Deus, ele reconheceu a submissão à vontade do Senhor. Muitas vezes nós aconselhamos as pessoas, e as pessoas falam: eu não sei o que fazer. Eu digo: ora. Não tem um ditado que diz por aí, popular: ora que melhora? Melhora tudo. Melhora tudo e todas as coisas. Deus começa a colocar a mente de Cristo em você. A mente de Cristo, ela é formada a partir do momento que nós temos um relacionamento sério com Deus em oração. Mas não é aquela oração assim. Esses dias a Amanda fez, eu me rachei da risada, mas eu corrigi ela. Ela ora, a gente ora com ela todas as noites. E ela orou e ela falou assim: e abençoe principalmente eu que estou fazendo essa oração. Falei: filha. Falou: ué. Eu falei: filha, Deus vai abençoar, né? Não precisa falar assim, principalmente eu, né? Parece que está se colocando mais que os outros. Mas há muita gente que fala assim, né? Principalmente eu, Senhor, estou aqui, estou orando. Orar em todo tempo. Eu vou contar uma situação para os irmãos, eu já contei aqui, acho que em alguma terça-feira. Quando a palavra fala orar sem cessar, é nós cultivarmos uma vida no Espírito. E uma vida no Espírito é uma vida que conversa com Deus através da oração. Você está cozinhando, você está fazendo um churrasco, você está limpando a sua casa, você está levando o seu carro na oficina. Uma vida no Espírito, clamando ao Senhor. Eu contei já essa história aqui. E ela de fato acontece todas as vezes que eu não acho vaga para estacionar. Eu costumo estacionar sempre nos estacionamentos, né? Para evitar dissabores de assalto e outras coisas a mais. Mas quando eu preciso estacionar na rua, e eu já chego falando: Senhor, cadê a vaga do crente? Me mostra. Cadê a vaga da sua serva? Olha, nunca deu errado, irmãos. Porque Deus mostra, e a vaga perfeita, não precisa nem manobrar. Vai ali direitinho, e tenho ensinado isso. Porque uma vida com a marca da oração não despreza os pequenos detalhes do dia a dia. E nós ensinamos isso em casa, eu ensino para minha filha o valor da oração. A importância da oração, por quê? Porque o que é mais interessante é que Jesus não só apenas orava incessantemente, mas ele ensinou as pessoas a orar. Ele orava por si, mas ele também orava mais pelas pessoas. Não faça só a oração, lá como a Amanda fala, né? E principalmente a mim, mas abençoe as pessoas em oração. Leve as causas dos outros para Deus, porque a oração ela não é só feita para nós. O próprio Jesus nos ensinou que essa marca da oração é o nosso relacionamento com Deus, mas que nós também precisamos ensinar o valor da oração e também orar por aqueles que necessitam. Alguém já disse que orar por alguém também é uma forma de amar. E essa é a segunda marca que nós vemos em Jesus, a marca do amor. Jesus clamava pelos doentes, expulsava demônios, mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a marca do amor. Ele se preocupava profundamente com as pessoas.
Ele largava tudo que ele tinha para abençoar as pessoas, para fazer a diferença na vida delas. Mateus 9:36 diz: vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque elas estavam exaustas e aflitas como ovelhas sem pastor. O texto que nós lemos fala que Jesus dá o passo que aquele que quer seguir precisa negar a si mesmo. Quando nós oramos, nós negamos as nossas vontades, nós negamos aquilo que nós muitas vezes projetamos para nos dedicar e nos submeter totalmente ao Senhor. Quando nós praticamos a marca do amor verdadeiro e genuíno na vida dos nossos, na vida da igreja, na vida das pessoas que nós nos relacionamos todos os dias, também é uma atitude de abnegação. De muitas vezes você deixar certas coisas por amor. Passar por cima de certas coisas por amor. Porque essa era a marca de Jesus. Todos que vinham a Ele acolhia, Ele amava, Ele se importava, Ele se relacionava. E a própria palavra nos diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Aquele que quer vir, pois, a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Hoje nós vivemos a crise do amor. Nós vivemos a crise do amor. Ontem nós estávamos no casamento, os filhos dos nossos queridos Gil e Ângela aqui, e eu fiquei pensando, qual é o sucesso dos pais? Não é só ver os seus filhos bem formados, com saúde, mas é ver os filhos no caminho do Senhor e ver que eles estão constituindo família porque eles têm esse exemplo dentro de casa, de crer no amor, mesmo que o mundo fale que o mundo está em crise. O mundo está em crise no amor. Nunca se falou tanto de autocuidado, nunca se falou tanto de amor próprio, e tudo isso nós precisamos ter. Porque a palavra fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas você vê que ama o teu próximo. Depois ele completa: como a ti mesmo. O mundo está vivendo essa crise do amor porque nós nos tornamos egoístas. Porque estamos muitas vezes nos amoldando ao que o mundo diz que é amor. Relacionamentos que não duram. Relacionamentos que na primeira briga se desfazem. Porque vivem uma vida com filtros. É só na alegria. Mas na hora que a doença bate, na hora que a crise financeira bate, como dizia uma vez o pastor Carlos, falou assim: o amor sai pela janela. Porque é isso que muitos vivem por aí. E eu oro a Deus que não seja essa a realidade na sua vida e na sua casa. Porque a casa que é construída na rocha bate os ventos, os rios, mas ela permanece. Mas a casa que é construída na areia, nas filosofias de como o mundo vive hoje, a palavra fala que é grande a sua ruína. Eu já escutei muitas pessoas em gabinete pastoral vindo chorar pelos seus casamentos, mas buscando ajuda, buscando socorro em oração, e todos obtiveram êxito. Aqueles que não obtiveram êxito é porque deram ouvido à sua própria voz, ao seu próprio egoísmo, e não deram ouvidos a Deus. Essa semana eu e Marcelo nós vamos completar 15 anos de casados. Pense num homem feliz. Né? Eu também sou muito feliz. E às vezes as pessoas chegam assim para mim e falam assim: olha, foi o pastor Carlos que fez nosso casamento. Casamento é muito complicado, pastora. Eu falo: você vem falar de casamento, que casamento é complicado? Imagina para mim. Como assim? Falei assim: você é casado com um brasileiro e eu que sou casado com um japonês. Pense na luta que é aprender a comer com hashi. É muito complicado. Não é fácil. E ainda comer na frente da sogra e do sogro.
Pensa, pega os negócios assim, ó. Pastora, mas hoje tem o elástico, é fácil. Não vou me submeter a isso. Por que eu estou contando isso? E sabe o que é pior? A nossa filha, 11 anos, sabe comer com aquele negócio. E eu, 15 anos, tentando comer com aquele negócio, não consigo. Mas eu não desisti. Todas as vezes que a gente sai para comer comida japonesa, eu tento. E eu estou trazendo isso para a nossa vida, vida familiar. Continue tentando. Há situações que talvez para você vão parecer difíceis, mas não desista. Porque a propósito do Senhor, a marca do Senhor Jesus é o amor. E Ele continua me amando mesmo assim, mesmo eu não sabendo comer com o hashi. E a gente continua sempre tentando e reafirmando. Porque nós entendemos que o amor em Deus é um amor eterno, é um amor que perdoa, é um amor que reconstrói, é um amor que nasce de novo, renasce e perdura. Não se amolde ao mundo, nas relações que você tem. Que você tenha essa marca do amor, que vem através da oração e de muita oração. O Bauman vai falar que o amor é líquido. A palavra fala que o amor é eterno. Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus viveu assim, relacionamentos difíceis como Judas e tantos outros que queriam, mas ele continuou com a marca do amor até o fim, até a morte de cruz. Eu coloquei algumas imagens. Ali ele está com as crianças que nos falam desse amor genuíno. Na outra, a adúltera, que ele vai lá e não deixa que os doutores da lei, as pessoas ali, atirassem pedras nela. E por último, na sua morte ele demonstrou a marca do amor por nós, mas também por aqueles que estavam ali, pedindo salvação e redenção. Por último, em último lugar, para nós encerrarmos a meditação, a terceira marca é a marca da missão. Quando nós temos a marca da oração, quando nós temos a marca do amor, a marca da missão é evidente na nossa vida. Aqui Jesus está falando, tome a sua cruz e então siga-me. Missão. Há muitas pessoas que entendem errado o conceito da missão, que acham que missão é só quem está na igreja, pastor, pastora, missionários, diáconos, presbíteros. A missão é para todos nós. Nós temos a missão de levar o evangelho de Jesus. Nós temos a missão de demonstrar o amor verdadeiro, que existe solução, que existe esperança. Que nós temos um Deus que fala conosco, que se relaciona conosco, que ouve as nossas orações, que faz milagres, como nós testemunhamos aqui nessa manhã. Há muitas pessoas que estão perdidas na sua vida e estão em busca de sentido para a sua vida. Há pessoas que estão perdendo a sua vida em busca de um sentido maior para a sua vida. E aqui Jesus nos deixa passos claros, porque Ele tinha muito clara a sua missão. Por mais difícil que ela fosse, ele nunca duvidou daquilo que o Pai tinha reservado para ele. Mas há pessoas, como diz aqui, Jesus mesmo diz, quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a própria vida, por um motivo, por minha causa, a encontrará. Há tantas pessoas hoje que estão vivendo nesse mundo, nessa vida, estão perdidas em termos de profissão, estão perdidas em termos de achar que a sua vida não tem valor, não tem sentido. Muitas caem em depressão, outras tiram a sua própria vida, porque acham que tirar a sua vida é encontrar. Estão em busca de sentido, mas quanto mais estão em busca de sentido, mais elas perdem a sua vida, mais perda de tempo. Se sentem frustradas, principalmente nas suas carreiras, não sabem o caminho, a quem recorrer. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, a sua missão não está separada da sua profissão. Se você se sente perdido, se você se sente
num beco sem saída, profissionalmente, ou até mesmo como pessoa, tentando buscar encontrar sentido na sua vida, siga a Jesus. Tenha essas marcas evidentes na sua vida. Tenha a marca da missão. Creia que a sua vida não é em vão. Deus te criou com um propósito divino. A sua empresa, a sua profissão é o lugar onde a glória de Deus deve se manifestar. Se você é advogado, pega um caso, tem um caso difícil, um caso de separação, ou um caso que precisa ter uma conciliação entre as partes. Ali você é enviado do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, para abençoar aquelas pessoas. Jesus se relacionava, enquanto Ele ia, Ele abençoava as pessoas. E a vida dessas pessoas era transformada não só no seu corpo, mas na sua vida, dando sentido à sua vida. Jesus escolheu 12 homens. A maioria deles eram pescadores. E Ele falou, agora vocês vão ser pescadores de homens. Isso nos fala da marca da missão, que Ele redireciona profissões para a glória dEle. Porque a sua profissão não está separada da sua missão. Numa clínica, numa consulta, alguém que trabalha talvez como professor, no aconselhamento dos alunos, no aconselhamento dos pais, Deus quer usar você para levar o Evangelho. E isso deve dar sentido à sua vida. Certa vez alguém perguntou para mim, como que eu tenho certeza que eu sou chamado para o ministério? Eu falei, quando você sentir uma paixão muito intensa no seu coração diante daquilo que você faz. Porque é assim que eu me sinto. Eu tenho uma paixão muito intensa pela palavra do Senhor, de poder ensinar as pessoas, de poder aconselhar, são coisas que eu amo. E que eu tenho plena certeza que foi para isso que eu nasci. Acontece que hoje nós temos uma juventude que não se acha nunca. Que sempre está em busca de alguma coisa, mas parece que não se encontra. E não digo só aos jovens que estão iniciando muitas vezes carreiras, mas muitas vezes quando chega a meia-idade as pessoas falam, mas para que eu tenho vivido? Eu não sei se eu me encaixo nisso, eu não sei se é isso que o Senhor tem para mim. Nunca é tarde para descobrir qual é a sua missão. Mas se você sente que a profissão que Deus te deu, o lugar que Deus te colocou, é esse, viva para o Senhor com propósito eterno, como o Senhor Jesus viveu, manifestando a sua glória, aonde Ele ia. Você tem gastado a sua vida no quê? Procurando sentido, ou procurando correr atrás do vento? Quais são as coisas que nessa manhã o Senhor trouxe ao seu coração e você talvez precise de direção? Jesus é o especialista em redirecionar histórias, em transformar vidas. E você está no melhor lugar, ouvindo essa palavra. E eu quero dizer para você, que assim como Jesus tinha clareza da sua missão, que nessa manhã você tenha clareza da missão de Deus. Que você tenha essas marcas, que ao olhar, que ao estar diante do Senhor, olhar para o Senhor, você possa ter certeza que as marcas do Senhor estão em você. Porque as marcas dele em nós são eternas. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que Jesus gastou mais tempo para as pessoas do que para Ele próprio. Aquele que quer vir, pois a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Há uma frase do Tim Keller que diz assim: a missão da igreja não é simplesmente levar as pessoas a Cristo, mas levar Cristo a todo mundo, trazendo a realidade do reino de Deus para todas as esferas da vida humana. As marcas de Jesus estão na sua vida, no seu cotidiano, porque foi para isso que Ele nos criou, para viver para a sua glória.
Que diante desse espelho, talvez nessa manhã que é a palavra de Deus, você tenha visto algumas marcas que não agradam o Senhor. Você possa pedir a ajuda de Deus. Você possa pedir o transformar do Senhor. Senhor, eu quero ter essas marcas. Eu me arrependo, eu preciso ter mais uma vida de oração e comunhão contigo. Senhor, eu quero ter as marcas de amor na minha família. Às vezes pessoas que para mim são difíceis, mas eu quero ter, que o Senhor me ensine. Senhor, eu quero ter a marca da missão. Eu quero ser uma pessoa que tem direção, tem clareza de propósito. Porque a minha vida está no Senhor. A sua vida está no Senhor. Então que você viva essa vida para a glória do Senhor. Que diante desse espelho, você viva para refletir a imagem do Deus que te criou. Amém?